Olá, então vamos para a próxima aula de controladores lógicos programáveis, aula 11. Então a gente vai falar sobre contadores. Então, como o próprio nome diz, o contador é um dispositivo utilizado para fazer contagens, seja de eventos, peças, visitas, etc. E a gente vê duas fotinhos, um contador eletrônico à esquerda, quando aquele pacote atravessa a barreira laser, ele conta a passagem de um pacote à direita, um contador eletromecânico. Então, os CLPs também tem essa função de contagem. A família que a gente está utilizando, o CLIC 02, aí possui 31 contadores, sendo que eles podem operar em 9 modos diferentes. Um modo para contador de pulsos, 6 modos para contadores de modo de uso geral, 2 para de alta velocidade, e a função, quando a gente chama ele na programação ladder, é pela letra C. Então, como temporizadores, que a gente viu na última aula, os contadores também têm alguns parâmetros para configuração. Então, aqui, basicamente, a gente vê na tela que o número 1 é o modo de contagem, que vai de 1 a 6, de 0 a 6. O número 2 é a seleção da direção de contagem, então, se for off, a contagem é crescente, natural, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se tiver alguma coisa, quando ela estiver acionada, aí vai ser a contagem decrescente. 3, se você seleciona alguma entrada que seja o reset do contador. O 4 é o valor atual. O 5 o valor é o set point que você determina para o contador, quanto que você quer que ele conte, até quando. Aí o 6 é a numeração do contador. Então, quando você puxa um contador lá para o ladder, ele vai aparecer dessa maneira no programação em ladder, mas são os mesmos dados, Então, 6 é o número do contador, 4 é o valor atual da contagem, 5 é o set point, 3 aqui é a entrada reset, 2 é a entrada que vai determinar se ele conta crescente ou decrescente. Então, como temporizador, o primeiro modo aí dos contadores é marcador auxiliar. É um modo que dificilmente será usado, a não ser que você tenha gasto todos os outros marcadores auxiliares, mas pode utilizar o contador como marcador auxiliar. Então, basicamente, a saída dele vai ser acionada quando a entrada estiver acionada. Então, a saída acompanha a entrada. E os outros modos é o modo de contagem. Então, ele pode trabalhar em modo crescente ou decrescente. Quando em crescente, então, eles vão incrementar o valor até atingir o valor programado, ligando assim os contatos de saída do contador. Quando em contagem decrescente, os pulsos da entrada então irão decrementar o valor de contagem até atingir 0. Então, quando chegar em 0, na contagem decrescente, é ligado à saída do contador. Então, o primeiro modo é contagem fixa e não retentiva. O que significa isso? Ele vai contar os números de pulsos de entradas, e a saída vai ficar apenas ativa quando o valor pré-estipulado for atingido. Nesse exemplo aqui, 20. Então, houveram 20 pulsos na entrada, e aí a minha saída acionou quando estava on. Aqui a gente pode ver a direção da contagem. Então, aqui é o trem de pulso da contagem, aqui é a direção off, então ele está contando crescente. Aqui trocou para on, então ele estava em 2, voltou para 1, 0, 2, 1, 0, e aqui a saída ficou 1, porque nesse momento ainda a direção estava contagem decrescente. Depois mudou novamente para direção crescente, então foi contando aí 20 pulsos, 19, 20, quando chegou em 20, a minha saída ficou on, normalmente. E aqui, quando houve um reset, minha contagem volta para 0. Contagem contínua, então ele vai contar o número de pulsos de entrada, vai ficar ativo quando chegar no valor estipulado. Nesse exemplo o valor é 20, e o valor aí ultrapassa o valor programado. Então, se continuar dando pulso na entrada, ele vai para 20, 21, 22, 23, infinitamente. Contínua e não retentiva. O que significa não retentiva? Retentiva seria que, se acabar a energia, a alimentação do CLP, aquela contagem se perde, ele não armazena o valor da contagem quando voltar a energia elétrica. Modo 3 é igual ao modo 1,
porém a diferença é que é retentivo. Então ele está contando, né, 1, 2, 3, 4, 5, mas se acabar a energia, quando retornar ele vai manter aquele valor de 5 da contagem antes de acabar a energia. Modo 4, mesma coisa, igual ao modo 2, só que retentiva, né? Então, quando voltar a energia, ele vai retomar a contagem. A contagem contínua, né? Então, o C1 aqui nesse exemplo aqui, né, continuará a contagem após atingir o valor 20. Porém, quando invertida a direção de contagem, a saída será desligada apenas quando o valor de contagem for menor que o valor programado. Então, aqui nós temos o trem de pulso, né, na minha chave 06, né? Por exemplo, aqui então contou, tem 19 pulsos, 20, chegou no 20, né? Minha saída está on. Beleza, continuou contando 21, 21. Nesse momento aqui mudou a direção de contagem, então começou a decrescer, 21, 20, 19, ó, só que quando saiu de 20, quando chegou em passou de 20 para 19, a minha saída caiu para 0, e assim por diante, né? A direção aqui voltou a ser crescente, né? Só vai aumentar novamente aí quando chegar em a saída vai ficar on quando chegar em 20 novamente. E aqui nesse momento aqui foi, né, acionado a entrada reset, né, minha saída, então cai para 0. Contagem contínua retentiva, então é a mesma coisa que o modo 5, só que mantém a informação quando voltar a energia elétrica. Alguns modelos, os que são alimentados por corrente contínua, né, possuem duas entradas de alta velocidade, né, de 1 kHz. Então, nessas duas entradas I01 e I02 é possível colocar aí, então, sinais de até 1 kHz, né, para fazer uma contagem rápida, né? 1 kHz significa 1000 vezes alguma coisa por segundo. Então, exemplos de utilização ali são a leitura de encoders. Então, isso aqui é mais para algumas aplicações específicas e dependendo aí do seu modelo pode ter ou não ter contadores de alta velocidade. O modo 7 também é um contador de alta velocidade, né? Só que ele só conta, né, na maneira crescente. Então, como é que acontece? Que, por exemplo, aqui tá o exemplo abaixo, o contador C01 irá incrementar os pulsos da entrada I01, né, quando a entrada I06 estiver ativada, né? Atingindo o valor programado de 50 mil pulsos, os contatos de saída irão acionar, ligando a saída Q1. A entrada reset programada por assim irá valor e os contatos da saída. Então, esse cara aqui então é o contador na forma crescente, né, em alta velocidade. Esse cara aqui é um pouquinho diferente, ele também é um contador de alta velocidade, mas é como se fosse para medir uma frequência. Você seta dois parâmetros, né, uma faixa de frequência, né? Então, exemplo aqui, o contador irá verificar as frequências de entrada rápida e 0,2. O ciclo de varredura está programado para 0,1 segundo, e a cada ciclo de varredura completado, o contador irá comparar o número de pulsos contados nesse ciclo. Então, durante esse ciclo, se houver entre 3 e 5 pulsos, né, a saída vai ser habilitada, né? Então, ok, a minha frequência aqui, se eu tiver 4 pulsos em menos de 0,1 segundos, né, minha saída é habilitada. Então, isso aqui são funções bem específicas, tá? A gente vai começar só com alguns exemplos bem tranquilos, bem simples, tá? Então, primeiro exercício, o estacionamento necessita automatizar a sinalização de vagas disponíveis. Existe apenas uma cancela de entrada e uma cancela de saída. O estacionamento tem 10 vagas. Cria um programa ladder que indique se há vagas ou se o estacionamento está lotado. Então, vai ser bem simples, tá? Então, eu tenho um estacionamento com 10 vagas, 2 cancelas, né? Uma de entrada e de uma saída, tá? E eu sei que tenho 10 vagas. Então, a ideia por trás disso é, se eu entro com um carro, 2 carros, 3 carros, vou ocupando, e no meu sensor de saída aqui não vê nenhum carro saindo, significa que se entrou 3 carros e não saiu nenhum, quer dizer que 3 vagas estão ocupadas e ainda existem 7. Se entrou 10 carros e não saiu nenhum, significa que não há mais vaga. Então, nessa situação, aqui na interface homem-máquina vai estar aparecendo a mensagem que o estacionamento está lotado, né? Então, bem simples. Então, a gente vai ter um contador,
né? C01, né? No modo 1, tá? Contagem, a direção de contagem, se é crescente ou decrescente, vai ser determinado pela entrada I02. Então, na minha cancela de entrada eu tenho a entrada digital I01 e na minha cancela de saída eu tenho a minha entrada I02. Tá? Então, como é que vai acontecer? Então, quando tiver I01 pulsando, né, meu contador vai contando crescente, 1, 2, 3, 4, 5. E se por alguma razão o I2 for acionado, vai mudar a direção de contagem e vai decrescer um valor. Tá? E aí a minha interface vai estar acionada. Tenho duas interfaces, né? Sendo que essa aqui vai estar acionada quando essa não tiver. Uma vai estar dizendo que não há vagas e a outra vai estar dizendo que está lotado o meu estacionamento. Né? Então, se houver 10 carros que entraram, né, ele vai acionar quando chegar no 10º carro, esse cara vai ser acionado. Essa interface, então, vai dizer que está lotado o meu estacionamento. No outro sentido, né, quando esse cara não estiver acionado, vai estar escrito há vagas. Então, nesse primeiro exercício, a gente vai criar um pequeno contador de vagas, né, de um estacionamento com 10 vagas. Então, teoricamente, no iniciar do dia, existem 10 vagas livres no estacionamento. Então, o sensor 1 está na entrada, né, na entrada digital 1, e o sensor 2 está na entrada digital 2. Então, o 1 verifica se o carro está entrando, né, e o 2 se tem carro saindo do estacionamento. Tá? Então, basicamente, a ideia por trás disso, eu sei que tem 10 vagas nesse estacionamento. Se entrar 10 carros e não sair nenhum, quer dizer que o estacionamento está lotado. Se entrar 10 carros e sair um carro, eu sei que pelo menos existe uma vaga no estacionamento e 9 estão ocupadas. Então a ideia é colocar uma interface, a mensagem para a pessoa que vai estacionar no estacionamento, se há vagas ou se o estacionamento está lotado. Então esse primeiro exercício é bem simples. Então temos os dois contadores conectados, as duas entradas conectadas num contador, sendo que o sensor que está na cancela de saída está ligado parametrizado como a direção de contagem. Então, ou seja, quando o I2 for acionado, ele decresce uma unidade. E o I1 está no modo contagem normal, né, crescente. Então, nesse estado atual, né, eu acabei de ligar o meu CLP, então tem 10 vagas livres. Então, se entrar 10 carros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele tem que dizer que está lotado. Beleza. Saiu um carro, vou acionar o I2. Então, existe pelo menos uma vaga. Né? Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, seria o máximo de carro que está entrando. Então, no momento, tenho 10 vagas. Né? Novamente, então, 10 carros entrando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aparece a mensagem lotado. Tá? Mais para frente, a gente vai elaborar melhor esse exercício. Vamos colocar quantas vagas existem no estacionamento, enfim. Tá? Então, esse primeiro exercício aí é bem simples. O exercício 2, basicamente, também vai ser utilizando contadores. Né? Então, a gente tem uma indústria aí que produz, né, blocos de cimento, cubos de cimento, né, tamanho pequeno, médio e grande. Esses blocos, então, eles passam por uma esteira para ir para o forno. Então, vamos desenvolver um sistema utilizando CLP para que identifique qual tipo de bloco, né, está entrando no forno e fazer uma contagem de quantos blocos desse tipo entrou no forno. Tá? Para fazer isso aí, para detectar qual é o tipo de bloco que está entrando, nós temos 3 sensores que estão ligados na entrada I3, I2 e I1. O sentido aí da esteira, então, da esquerda para a direita. Tá? Então, basicamente, como é que vai acontecer? Então, eu tenho, na prática aqui, né, é impossível alinhar verticalmente meus 3 sensores, então a gente tem, né, vamos dizer assim, eles estão alinhados na diagonal. Como que vai funcionar? Então, se entrar, por exemplo, um tijolo grande, o que vai acontecer? A esteira vai estar indo nessa direção, vai bater no sensor I3 primeiramente, né? Vai continuar andando, vai bater no sensor I2, né, sequencialmente, vai andar mais um pouco e vai bater em I1. Vai chegar numa hora que os 3 estão
ligados. Né? E ele vai embora, entra no forno e vai desligando na mesma sequência. Então desliga I3, I2 e I1 e entra no forno. Entra o bloco médio, ele vai bater apenas no I2 e I1, né? E vai sair também, vai desligar I2 e I1 na sequência. E o bloco pequeno só vai bater no I1. Então, uma proposta de solução para esse exercício número 2, né, está aqui. Então, né, a gente sabe que o bloco se desloca da esquerda para a direita, né, temos um grande, um pequeno e um médio, que os sensores estão alinhados à diagonal. Então, no caso que entra um bloco grande, então quando entrar um bloco grande vai acionar I3, I2 e I1, né, os três sensores ao mesmo sequencialmente, tá? Mas vai ter uma hora que os três estarão conectados. Nesse momento que os três acionarem, vai contar uma unidade aqui no meu contador 01, né, que está parametrizado no modo 4 com contagem com ultrapassagem e retentivo. Tá? Então, quando acontecer isso, passar um tijolo grande, vai contar um carinha aqui. Nesse momento, então, o que acontece? O tijolo vai-se embora, né? Vai atravessando os três e eles vão se desligando. Né? Mas nesse momento que acionou esse cara aqui, o I3, ele aciona a minha saída aqui, que a gente vai ver depois, daqui a pouco na prática, né? Ele aciona a Q3, que vai formar um selo a partir do momento que ligar o I2 ou o I1, né? Que estão em paralelo aqui, vai virar um selo e ele vai permanecer ligado até o tijolo ir embora, até passar pelo I1, né, que é o último sensor. Então, nesse momento eu só tenho uma contagem de tijolo grande. Vamos ver o segundo caso, um tijolo médio. Né? O tijolo médio só vai bater no sensor I2 e I1 sequencialmente. Então, ele só pode acionar I2 e I1, né? Uma hora ele vai estar os dois acionados, e o Q3, né, não vai estar acionado porque não vai ter o meu sensor I3 acionado. Então vai fazer uma contagem no meu contador 2, tá? Mesma coisa aqui, né? O I2 então vai estar acionado, o Q3 desligado, né? Vai acionar o Q2, né? E vai fazer um selo aqui usando o meu Q2 até que o I01 se desligue. Por que a gente tem isso aqui, né? Porque imagine a situação aqui passando o tijolo grande, né? Então, se no momento que ele, né, passou o tijolo e está na frente dos três sensores, beleza. Na hora que ele começasse a se deslocar para a direita, ele vai ter uma situação que ficaria somente o I2 e o 1 ligado, né, e o I3 desligado. Né? Então, ele poderia reconhecer essa situação de I2 e 1, que é quando o tijolo grande começou a sair da frente dos sensores, como se fosse mais um tijolo médio. Isso a gente não quer. Então a gente mantém esse selo aqui, partindo do I3, que os três estão ligados, para manter a contagem de um tijolo grande. A mesma ideia aqui é do tijolo médio, por exemplo, né? Também aconteceria no grande, mas aqui no médio é justamente para a posição, quando eu encontrei um tijolo médio, ele está indo para a direita novamente, vai sair do I2 e vai ficar somente sobre o I1. Para que ele não reconheça como um tijolo pequeno, né, ele mantém esse selo do I2, né, para fazer uma contagem só do I2. E somente, né, e para o tijolo pequeno, né, é somente, né, o I1 vai ser detectado. Então, toda vez que apenas o I1 for detectado, né, é contagem de um tijolo pequeno, tá? Então, aqui nós temos aqui na direita, aqui eu só coloquei uma interface para mostrar, né, a contagem dos tijolos pequenos, grandes e médios. Tá? E no final do dia, se alguém quiser fazer o reset da contagem, aqui é só pressionar a chave I4, né, que vai ligar esse marcador 01, que todos os contadores estão na entrada reset dele marcado com esse marcador. Tá certo? Vamos ver na prática como é que fica. Então vamos fazer a nossa simulação aqui. Então, se entrasse um tijolo grande, quem ia detectar primeiro a presença do tijolo seria o I3. Né? Então, bateria no sensor I3, depois o I2, depois I1. O tijolo continuaria andando na esteira, né? O I3 desligaria, o I2 em seguida e o I1. Então, a gente vê lá na interface homem-máquina que foi contado um tijolo grande. Vamos supor que fosse um tijolo médio. Então, o tijolo médio seria detectado apenas pelo I2, após o I1, né? Então, continuando na esteira, o tijolo sairia,
o I2 pararia de detectar, né? E o I1 em seguida, né? A gente vê ali a contagem de um tijolo médio. E por último, se entrasse um tijolo pequeno, apenas o I1 detectaria. Então, um I1 desliga, né? Vamos supor que venha só uma sequência de tijolos I1. Vem mais tijolos pequenos, 2, 3, 4, 5. Agora veio um grande, né? Então temos 2 tijolos grandes, um médio e 5 pequenos. Agora entrou um médio, né? E assim vai, né? Então entrou mais um médio, mais um médio, e assim vai o nosso contador. No final do dia, então, o inspetor ou alguém, líder de produção, vai lá, anota os valores, né? Só para fazer um controle estatístico. Se ele quiser resetar, a gente colocou um reset na entrada 4, que vai apagar todas as nossas contagens, tá? É interessante, né? Então, se você quiser manter esses dados, utilizar o modo do contador retentivo, né? Caso acabe a energia, né? Estarão lá os valores armazenados, tá certo? Então, esse foi o exercício número 2. O exercício 3, então, é para construir um placar eletrônico que marque a quantidade de gols, o tempo da partida e qual período do jogo, né, que está. E um botão para reiniciar o placar, tá? Então, a gente fez de uma forma bem simples, tá? Para não complicar, mas obviamente daria para utilizar menos entradas e fazer mais algumas combinações, mas fizemos bem simples. Então, a gente fez assim: a entrada I01 controla o contador 1, que está no modo 4, tá? E a entrada I2, o contador 2, tá? I1 é a contagem de gols do time A, o I2 é a contagem do time B. O I3, né, inicia a contagem de tempo, né? Ele está conectado ali num temporizador, no modo oscilador, né? O tempo on e o tempo off, o ciclo total dele é de 1 segundo, né? Então, o temporizador ali está contando 1 segundo. Esse temporizador, na linha 4, está conectado a um contador. Então, a cada 1 segundo, esse contador vai estar contando uma unidade. Então, não deixa de ser um relógio. E na linha 5, ali eu tenho o I04 que conecta, né, o C04, que vai dizer qual o período, né, qual o tempo do jogo está, primeiro, segundo, terceiro tempo, enfim. E a linha 6 ali é a interface homem-máquina, né, que vai estar escrito a pontuação do time A, time B, o tempo e o período, tá? Então, bem tranquilo, certo? Uma opção a mais que eu coloquei aí também, se vocês observarem nos contadores, temos ali o reset e a direção controlada pelas entradas digitais I06 e I05, né? Se vocês olharem aqui, tá? Então, quando a pessoa que estiver controlando o placar eletrônico, né, ela quer resetar todos os valores, ele vai lá e, né, aperta o botão I05, reseta todos os valores. Já o I06, por exemplo, né, sei lá, o time A fez um gol, né, tava 2-1, o time A fez mais um gol, tá 3-1. Só que lá foram lá e olharam o árbitro de vídeo, né, e viram que não foi gol, então ele precisa reduzir um gol. Então, se ele pressionar lá a tecla I6 e der um pulso, ele vai fazer uma redução de contagem, tá? É mais uma função aí extra do nosso exercício, tá? Vamos ver na prática como que fica. Então, nesse terceiro exercício, né, para criar um placar eletrônico, a gente fez uma programação bem simples, mais para entender um pouco mais sobre os contadores, tá? Então, ali colocamos no display, numa interface HM, né, a pontuação do time A, a pontuação do time B, o tempo de partida e o P de período, né, primeiro, segundo, terceiro tempo, enfim. Então, o I3 aqui, ele vai disparar, né, iniciar a contagem de tempo. Então, iniciou o jogo ali, né, já está 5 segundos aí. Então, o time A fez um gol, 2 gols, 3 gols, o time B fez um gol, 2 gols, né? O marcador lá não está marcando o período, mas não vai interferir em nada, ele pode arrumar depois ali. Então, estamos no primeiro tempo, né, os 20 segundos do primeiro tempo, aí está 3-2 aí para o time A e B. Saiu mais um gol para o time A, mas o juiz foi lá e olhou, né, o árbitro de vídeo falou que o gol não valeu, então
né, não deve estar 4-2, então ele tem que marcar 3-2. Então, eu coloquei mais um botão adicional, né, mas obviamente talvez o CLP não tenha tantas entradas, mas nesse modelo eu tenho bastante entradas, eu utilizei bastante entradas. Então eu coloquei a chave de entrada I6 como o sentido de contagem. Então, se eu acionar a chave I6 e pressionar o time A, né, então eu diminuo um gol para ele, mais um, tá 2-2. Então, se eu apertar novamente lá e apertar o A, então eu consigo arrumar o placar, né? E eu coloquei um botão direto pro I, entrada I5, né, que se eu quiser resetar todo o meu placar, né, é possível, né? Então é bem simples aí, né, um programinha bem simples utilizando, né, esta função de contagem aí dos contadores, tá? Então esse foi o exercício número 3.